Graça e paz para você que está chegando aqui, mais um vídeo no canal Graça e Paz para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mas antes de irmos ao vídeo, você quer aprender sobre informática? Quer ter uma nota alta para poder passar em concursos públicos na matéria de informática? Então se inscreva no canal do Romilton Júnior. Lá você encontrará conteúdos para concursos e também cursos de informática. Se inscreva no canal dele e entre em contato com ele. Então, vamos a mais um vídeo? Nos libertou do império das trevas e nos transportou. Graça e paz para você que está chegando agora, mais um vídeo no canal para honra e glória do nosso Senhor Deus. Glória a Deus por mais esse vídeo. Se você é novo, é nova por aqui, se inscreve no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Hoje falaremos sobre batismo. Temos visto nos últimos dias que este assunto tem gerado muitas dúvidas e as pessoas que procuram se informar através das redes sociais não são respondidas conforme a palavra de Deus. Muitas pessoas escrevem muitas coisas, outros vêm com suas próprias palavras, mas ninguém, ou pelo menos até onde nós procuramos, ninguém respondeu segundo as Escrituras, o que gera mais dúvida ainda. Então, falaremos deste assunto aqui neste vídeo de hoje, que é uma continuação do assunto do vídeo passado, sobre o nascer da água e do Espírito. Pois a pregação do Evangelho de Cristo não consiste somente no testemunho do Filho, mas também sobre o batismo. Existem pelo menos 3 batismos relacionados pela palavra. Porém, 2 deles fazem parte de o único batismo. Pessoas acham que quando a Bíblia se refere que há somente um único batismo, refere-se a ser batizado uma vez, não pode batizar novamente. É claro que realmente é assim, porém, o batismo pelas Escrituras, para a pessoa poder ser batizada, existe uma condição para que se torne lícito o seu batismo. Então vamos começar por esse batismo, que é o batismo nas águas, no qual a pessoa demonstra publicamente que entrou na condição necessária para poder ser batizada nas águas. Então vamos ler Atos capítulo 8, do 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe:
peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Uma pausa aqui na leitura para podermos entender o contexto disso aqui. Assim como em qualquer lugar, toda pessoa que tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, essas dúvidas devem ser sanadas através da palavra de Deus, como Filipe fez com o eunuco. O eunuco vinha lendo o profeta Isaías, o qual anunciou o Senhor Jesus na sua morte, quando ele foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todo o mundo. E o eunuco não estava compreendendo aquilo que ele estava lendo e perguntou a Filipe de quem o profeta está falando. Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, ao começar daquela escritura, a partir daquela escritura que o eunuco estava lendo, explicou aquela escritura e anunciou ao Senhor Jesus, a partir daquela escritura que o eunuco estava lendo. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas que têm dúvida na palavra, quem se pôr à disposição para responder, para tirar essas dúvidas, deve tirar através da palavra. Se não souber, é melhor nem tentar, porque senão a pessoa vai estar se fazendo de mestre aos próprios olhos, vai estar ensinando algo errado para as pessoas, certo? E aquele que se faz mestre aos seus próprios olhos, se torna soberbo. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, certo? E Filipe explicou aquela escritura e anunciou ao Senhor Jesus a partir dela, certo? Falou da morte e ressurreição, falou do nascimento, a promessa de Deus, como a gente viu no vídeo anterior dessa série, correto? Falou do batismo. Como que a gente sabe que ele falou do batismo? Na continuação da leitura a gente vai ler. Vamos ver. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Outra pausa aqui. Então, ficou claro que Filipe realmente falou sobre batismo com o eunuco e batismo nas águas. E aquela água que estava ali não era apenas uma poça d'água, de maneira que eles entraram nela. Na continuação veremos isso. E o eunuco, depois que ouviu e creu no que Filipe falou sobre Jesus pelas Escrituras, o eunuco logo perguntou: tem água aqui. O que me impede de ser batizado? O que vai tornar possível, lícito, legal, permissível eu me batizar? Filipe vai responder. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Crer no quê? Continua no mesmo versículo. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Até aqui. Certo? Então, o que torna lícito o batismo nas águas? Qual é a única condição que você, que eu, recebemos da parte do Senhor para podermos nos batizar nas águas? Demonstrar publicamente. Como o Filipe falou, crer de todo o coração. Crer no quê? Como a resposta do eunuco: crer que Jesus Cristo é o Filho
de Deus. Reparem no artigo definido o, para você que estudou português ou que estuda a matéria de português na escola, você sabe o que eu estou falando. O artigo definido o mostra que é algo único, no singular, o Filho de Deus, ou seja, o único Filho de Deus. E isso aqui tornou permissível o batismo nas águas do eunuco. E não é diferente de ninguém para ninguém. Todos que creem de todo o coração pelas Escrituras, pela pregação do Evangelho da paz, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê de tal maneira que ninguém tira isso, não há dúvida disso, é uma certeza enraizada que ninguém consegue mover, essa pessoa pode se batizar. Mas eu já me batizei sem ouvir a palavra de Deus, então o seu batismo não foi lícito, não foi válido. Você precisa crer de todo o coração pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que você possa se batizar de maneira aceitável diante do Senhor. Certo? Para que você mostre publicamente, sem sombra de dúvida, que você creu na pregação do Evangelho da Paz, onde anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Correto? E esse é um dos batismos. Esse batismo começou com João Batista, onde as pessoas confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista para remissão de pecados, certo? Existe um outro batismo que até o João Batista ele pregou sobre esse batismo. Vejamos qual é. Em Lucas capítulo 3, do 15 ao 18. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Olha só que interessante. Inclusive, João Batista anunciava o Evangelho ao povo. E aqui ele falou de um outro batismo além daquele que ele mesmo batizava. Ele batizava com água para a remissão de pecados, mas confessou que havia um outro que chegaria após ele, mais poderoso do que ele, que já existia antes dele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. E ele estava falando acerca do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos batiza com o seu Santo Espírito. Como a gente viu no vídeo passado, Deus dá um novo coração, um novo espírito e põe dentro de quem crê o Espírito dele, para que ele faça com que a pessoa obedeça a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. É tremendo isso, é tremendo. E nós vimos sobre 2 batismos. Só que esses 2 batismos, o da água e do Espírito Santo, eles são em conjunto com um outro batismo que é único, que é o batismo, o único batismo que a palavra fala.
certo? O batismo no corpo de Cristo. Vamos ler. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Glória a Deus. Então aqui mostra claramente que em um só Espírito, pelo Espírito do Senhor Deus, um só Espírito que distribui vários dons, um único Espírito, nós, nesse único Espírito, todos os que creram na pregação do Evangelho, foram batizados em um só corpo, mesmo sendo muitos membros. A Igreja de Cristo é uma só. Mesmo que seus membros estejam espalhados pelo mundo, o corpo é um só. Glória a Deus. Vejamos mais um versículo que fala sobre isso. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Bom, eu iria ler só até o 8, mas foi bom ter seguido até aqui. Eu gostaria de ter lido todo o capítulo 12, mas para não estender muito o vídeo, né? Então aqui fala realmente que os que creem, porque a gente sabe que é os que creem. Todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu a membros da igreja. Membros da igreja que estavam em Roma, membros da igreja que estavam em Éfeso, membros da igreja que estavam em Tessalônica, membros da igreja que estavam em Colosso e assim por diante, certo? Pessoas que creram na pregação do Evangelho. E todas estas cartas contêm doutrinas de Cristo, porque foi o próprio Deus quem inspirou a escrevê-las, certo? Então aqui mostra claramente, né, que
Como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É interessante como que a gente consegue perceber as coisas quando a gente lê com atenção a palavra. Por quê? No meio religioso, todos têm uma meta de alcançar um patamar pastoral, episcopal, apostolau, se é que eu posso falar assim, certo? É como se estivesse buscando crescer numa hierarquia, certo? Isso é que é ensinado no meio religioso, mas, certo? Esse ensino não é dado somente por fatores humanos. São espíritos malignos agindo nas regiões celestes, como eu posso dizer, compelindo as pessoas a pensarem segundo a carne, a não servirem a Deus, o adorando em espírito e em verdade. Por quê? As pessoas que seguem esse tipo de coisa é porque elas ainda estão presas às coisas terrenas, né? Como está escrito, se vós já ressuscitastes em Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra. Certo? Está mais ou menos escrito assim. Correto? E aqui mostra claramente que a igreja em si, mesmo possuindo muitos membros, é um corpo só. A igreja de Cristo é um corpo só, no qual todos os membros pensam a mesma coisa, falam a mesma coisa, recebem do mesmo Espírito a capacitação para pregar o mesmo Evangelho, o Evangelho que foi trazido à terra através de Cristo Jesus, que foi pregado por Cristo Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos, certo? Tanto que o próprio Paulo escreveu aos Gálatas: se um anjo do céu, ou mesmo um de nós, vier trazer um outro evangelho além do que já foi posto, que é o evangelho de Cristo, seja anátema, maldição. Então, se alguém prega um outro evangelho, é considerado por Deus maldição, porque foi Deus quem inspirou a Paulo escrever esse tipo de coisa, né? E a pessoa que faz isso está cometendo uma abominação diante do Senhor. Porque está pervertendo a verdade, né? Está pegando a mentira, tentando transformar em verdade, pegando a verdade e tentando transformar em mentira, certo? E isso são ensinos de demônios, né? São ensinos de pessoas que têm a mente cauterizada, que não suportam essa doutrina, não se conformam com essas palavras de Cristo, né? Julgam que a piedade seja causa de lucro, né? Seja caso de lucro, de ganho próprio, né? Mas esse lucro pela piedade é a vida eterna, não é riqueza terrena, certo? Então, quando a Bíblia se refere a um só batismo, refere-se ao batismo no corpo de Cristo, correto? Quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho e crê, essa pessoa está sendo batizada no corpo de Cristo. Vejamos mais um texto que fala acerca disso. Primeiro vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do 11. Depois leremos Colossenses 3, certo? Então, Efésios capítulo 2, a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, olha só que grande privilégio que o Evangelho da Paz traz a todo aquele que crê, a todo aquele que ouve e crê. A pessoa é batizada em um só corpo para crescer como templo, como habitação do Deus vivo em um Espírito, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Olha só como que é importante a palavra do Senhor ser pregada genuinamente, né? Pelo Evangelho já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus, gente. Isso aqui é tremendo. É tremendo a gente entender. Glória a Deus, aleluia. Vamos a Colossenses 3 agora. Leremos do 3 ao 15, mas se você quiser ler todo o capítulo 3, vai ser muito bom, certo? Mas vou ler do 3 ao 15, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, pela fé, meu irmão, minha irmã, somos chamados a um só corpo. Fomos dados a beber de um só Espírito. Recebemos uma única fé quando ouvimos a pregação da palavra de Cristo e cremos nela, certo? Como até o próprio Cornélio, no capítulo 10 de Atos,
certo? Era um homem das nações, um homem gentio, considerado gentio porque era romano. Ele temia a Deus e fazia o que era justo diante de Deus, né? E isso lhe fez ser aceito por Deus. Então o que aconteceu? Deus enviou Pedro à casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa do Cornélio, ouve a visão de Cornélio, que enviou os 2 soldados lá, os 2 servos dele. E Pedro fala a seguinte frase: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, todo aquele que o teme faz o que lhe é agradável ou faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Mais ou menos assim. Vou estar colocando aí na tela aí o versículo para você estar lendo na íntegra, né? Mas leia o capítulo 10 de Atos, que é um acontecimento muito tremendo também, certo? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o batismo, o único batismo que a palavra de Deus menciona é o batismo no corpo de Cristo, no qual existem mais 2. O batismo nas águas, para confirmar que a pessoa creu de todo o coração que Cristo é o Filho de Deus, e o batismo com o Espírito Santo, que acontece no ato de nascer de novo, certo? Tanto que quando Pedro foi à casa de Cornélio, você vai ler lá o capítulo 10, você vai ver. Quando Pedro estava pregando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na casa de Cornélio, tinha muita gente, muitos familiares, muitos servos de Cornélio. Eles ouviram aquela palavra e creram, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E logo após isso, Pedro pede água para batizar essas pessoas que, como eles, judeus, receberam o dom do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, se você ouve a pregação da palavra de Cristo e crê de todo o seu coração, você já nasceu de novo, recebeu de Deus um novo coração, um novo Espírito, e recebeu o Espírito de Deus. Foi batizado com o Espírito Santo. Pode acontecer que você fale em línguas e pode acontecer que não. Não é uma regra fixa de que todo que é batizado pelo Espírito Santo vá falar em línguas. Jesus foi um exemplo disso. Paulo também não tem relato de ele falar em línguas estranhas quando ele recebeu o Espírito Santo, certo? Mas, quando isso acontece, é porque a pessoa creu de todo o coração, né? Ela creu de todo o coração, então ela recebeu tudo isso de Deus e vai querer confirmar isso no batismo das águas. E a evidência ela é clara para todo aquele que vive guiado pelo Espírito Santo, certo? Então, eu espero que tenhamos tirado todas as dúvidas. Se ainda tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Deixe sua pergunta se caso tiver dúvidas. É muito importante nós conhecermos a palavra sem nenhuma dúvida, certo? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você sabe também que tem dúvidas, ou se você prestou atenção no vídeo e nos textos lidos, você também pode explicar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Você não vai atrapalhar ninguém com isso. Pelo contrário, você vai ser vaso usada por Deus para levar a palavra. Tanto compartilhando o vídeo, quanto você mesmo falando com as pessoas. Tá bom? Então, medite aí nessas palavras, medite na palavra do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo pelas Escrituras, correto? Não dê muito crédito a qualquer... Não dê crédito, a verdade. Não dê crédito a qualquer espírito. Prove se os espíritos vêm de Deus. Né? Em 1 João 4... É o 4? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é 1 João 4, sim. Que fala para a gente provar os espíritos. Sim. 1 João capítulo 4, a partir do 1. A palavra de Deus está nos ensinando a não dar crédito a qualquer espírito, ou melhor,
quando fala esse é qualquer espírito, são pessoas que se dizem inspiradas por Deus, né? Então não dê crédito assim de bandeja. Prove para ver se aquela pessoa está falando da parte do Senhor, tá bom? Então curta aí o vídeo se gostou, deixe aí seu comentário, sua pergunta se tiver, compartilhe, né? Assista quantas vezes você quiser, para você poder, se você quiser pegar a mensagem, se você quiser levar essa mensagem para as igrejas também, tá bom? Fica à vontade. Aqui a gente não tem reservas para direitos autorais, a gente está aqui para pregar o Evangelho. Amém? Fica na paz do Senhor. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, quer sobre a terra,